Hoje vamos falar sobre as últimas novidades em tecnologia, veículos elétricos e notícias da Tesla, incluindo o fato de que seu Tesla pode saber para onde você vai antes mesmo de você dizer. A Tesla ativa robotáxis em mais 2 cidades e traz novidades da teleconferência de resultados. A OpenAI revelou que um de seus modelos de IA saiu do sistema original e invadiu os servidores de outra empresa. E mais. Hoje na Tesla, anunciaram a atualização de verão de 2026 e o Grok agora faz ligações telefônicas direto do carro. Grok é o assistente de IA dos carros mais novos da Tesla e até pouco tempo não podia controlar funções do veículo. Após a atualização da Tesla no início de junho, ele só conseguia ajudar no planejamento de rotas. Agora ele pode ligar, buscar e tocar músicas, ajustar o ar-condicionado, abrir o porta-luvas e responder perguntas sobre seu carro. Para mim, estou muito animado com o recurso de música, porque os comandos de voz antigos erravam isso em cerca de 90% das vezes comigo, já que eu sempre pedia algo muito específico, e às vezes ele tocava uma versão diferente. Muitas vezes ele tocava uma versão karaokê, muitas vezes ele procurava por uma música usando o nome da música junto com o nome do artista, tudo como se fosse uma coisa só, como se esse fosse o nome da música. Espero que o Grok faça um trabalho melhor, ou pelo menos deveria. O Grok agora chega à Europa com esta atualização. É necessário conectividade premium ou Wi-Fi e só funciona em carros com o computador mais recente que a Tesla começou a usar por volta de 2021. Se seu carro for antigo e tiver tela antiga, não receberá isso. A navegação mudou em 2 pontos. Agora, rotas preferidas priorizam estradas que você já usou, não apenas a mais rápida. Acho que será muito popular. Esse é um dos principais motivos pelos quais eu acabo assumindo o controle do FSD, ou acabo meio que ajustando minha rota enquanto vou dirigindo, escolhendo um caminho aqui e depois escolhendo outro na próxima parada, porque existem algumas opções diferentes. Depois, o próximo recurso é a navegação automática, que está ficando mais inteligente. A Tesla já possui isso, e você ativa nos controles, em navegação. Até agora, ele só sugeria um destino em 3 situações. Evento no calendário com endereço nas próximas 2 horas. De manhã em dia útil, você vai para o trabalho ao sair de casa. À tarde, sai do trabalho e vai para casa. Quando ele sugere algo, aparece um pop-up com destino, horário de chegada e o nível de bateria ao chegar. Você pode dirigir até lá ou ignorar a sugestão. Notas da Tesla informam: a navegação automática agora se adapta à rota. Além de casa, trabalho e próximos eventos do calendário, seu veículo agora sugere e traça rotas para locais que você frequenta. Se você leva seus filhos à mesma escola toda manhã ou frequenta a mesma academia no caminho de casa, o carro passará a sugerir esses destinos automaticamente, sem que precise solicitar. Agora no aplicativo, é possível ver e compartilhar as estatísticas de direção autônoma, como as milhas dirigidas pelo carro. Os proprietários pediam esse recurso há tempos. E isso faz sentido para quem gosta de acompanhar esses dados, mas também para poder mostrar rapidamente para alguém. Olha, essas são as milhas que dirigi com o FSD. Eu prometo, é muito bom. Agora você também pode definir a energia de chegada pelo aplicativo, que é a porcentagem de bateria que você quer ter ao chegar ao seu destino. Você pode enviar uma rota personalizada para o carro pelo app, sem usar pendrive. Aquela é a imagem do seu carro na tela, não a pintura real. Agora há um bloqueio da tela traseira, permitindo que crianças assistam nela, enquanto apenas quem está nos bancos da frente podem mudar o conteúdo. O karaokê, que é o recurso de karaokê no carro, ganhou um sistema de pontuação, e as notas dizem, abre aspas, o karaokê agora avalia sua cantoria enquanto o carro está estacionado. Pontuações mais altas ficam salvas no seu perfil Tesla. Agora é possível buscar superchargers pelo nome ao selecionar um destino, adicionar músicas do Apple Music à fila nas páginas de busca e artistas, e definir o zoom preferido na visualização da direção autônoma. O navegador do carro agora usa câmera e microfone. Isso vale para os Model 3, Model Y e Cybertrucks atuais. A Tesla ainda não liberou a atualização e, quando liberar, costuma levar semanas para todos receberem. A Tesla ainda não colocou um número de versão nessas notas, como normalmente faz, então a gente não sabe exatamente em qual versão do software isso vai chegar, mas sabemos que está chegando muito em breve, ainda neste verão. Próxima notícia. A Tesla divulgou os resultados do 2º trimestre e anunciou que iniciou oficialmente a produção do Cybercab na Giga Texas. Muito do que falaram na ligação já sabíamos, mas esse modelo de 2 lugares, sem volante e pedais, agora está realmente entrando em produção. Eles iniciaram testes de direção dos Cybercabs de produção em vias públicas no trimestre e, em julho, passaram a oferecer caronas aos funcionários no campus da Giga Texas. O robotáxi já opera em 7 regiões metropolitanas. Austin, Dallas, Houston, Miami, Orlando e Tampa funcionam sem supervisão, enquanto na região da Baía de São Francisco ainda há motorista de segurança. A principal novidade é que Phoenix e Las Vegas estão ambas listadas como em preparação.
Na própria ligação, Ashok Ahluwalia da Tesla disse que eles já dirigiram mais de 380 mil milhas de robotáxi sem supervisão, sem nenhum incidente notável, e que a frota já está rodando versões iniciais do FSD V15. Elon afirmou que a Tesla não fará parceria com Uber ou Lyft para os robotáxis. Ele afirmou que haverá demanda suficiente e que as pessoas vão reservar corridas direto no app Robotaxi da Tesla. Os números do FSD são melhores do que a maioria das pessoas esperava. As assinaturas ativas chegaram a 1,48 milhão, um aumento de 56% em um ano, e mais de 55% das novas entregas na América do Norte agora incluem uma assinatura do FSD, que é uma taxa de adesão recorde para eles. Na Europa, clientes na Holanda, Lituânia, Estônia, Dinamarca e Bélgica já dirigiram mais de 50 milhões de quilômetros com o FSD, o que equivale a cerca de 31 milhões de milhas. Sobre atualizações de hardware, Elon afirmou: "Acho que será razoável atualizar todos os carros com hardware anterior à quarta geração, basicamente qualquer um com câmeras." Ele disse que um chip de IA4 atualizado deve chegar por volta do meio do ano que vem. A IA5 será produzida em massa no meio do próximo ano, primeiro para o Optimus, seguida pela IA6. A produção global de veículos está limitada pela capacidade das baterias, como a Tesla destacou 2 vezes neste relatório. Eles estão operando células tipo 4680 no Texas, com mais de 40 gigawatts-hora de capacidade instalada, células LFP em início de produção em Nevada, e tanto o material do cátodo quanto o refino de lítio no Texas também estão em início de produção. Outra linha de células tipo 4680 está sendo construída em Berlim. Elon afirmou que a Micron deu à Tesla grande parte da produção de memória para os próximos anos, o que é essencial com os preços subindo tanto. Desativaram as linhas do Model S X em Fremont para instalar as primeiras linhas do Optimus no local. Elon disse: "Este será o produto mais difícil de escalar da Tesla e que tiveram que criar toda a cadeia de suprimentos para isso." A Megafactory Texas está quase pronta, com o Megapack 3 e o novo produto chamado Mega Block, ambos previstos para iniciar a produção este ano, além de um produto totalmente novo mencionado na ligação. Elon descreveu um produto chamado Megapod, que combina um computador x86 com o computador de IA4 da Tesla em uma caixa. É um data center compacto que pode ser colocado ao lado de um supercharger para converter eletricidade em processamento de IA. Eles comentaram brevemente sobre o Terafab e informaram que novos anúncios virão. A receita foi de 28,2 bilhões, um aumento de 26%, e eles ultrapassaram 100 bilhões de dólares de receita nos últimos 12 meses pela primeira vez. Os gastos de capital mais que dobraram, atingindo 5,8 bilhões de dólares, levando a um fluxo de caixa livre negativo de 1,1 bilhão. Eles estão construindo o Cybercab, o Optimus, a Megafactory e uma fábrica de chips simultaneamente, o que aumenta muito os custos. O diretor financeiro destacou que encerraram o trimestre com o maior volume de pedidos em carteira desde 2023. Sobre a expansão da frota, Elon afirmou que seguiremos aumentando mais de 10% por semana nas milhas percorridas e ressaltou: "Precisamos ter cautela para evitar acidentes. Se machucássemos alguém, seria notícia mundial." No geral, a ligação foi básica, respondendo só as principais perguntas sobre as novidades da Tesla. Eles estão nessa fase importante em que muitas dessas coisas estão crescendo de forma bastante rápida, mas também levam bastante tempo para serem realmente implementadas. Eles estão se estabelecendo em várias cidades para o robotáxi, mas ainda não expandem muito nelas. Lars Moravy meio que detalhou isso. Eles fazem isso porque cada mercado tem regras próprias. Assim, é preciso ser aprovado separadamente na Flórida e no Texas, com todos esses requisitos. Faz sentido eles expandirem para esses lugares, seguirem as regras e depois crescerem quando o modo autônomo estiver realmente bom. Próxima notícia: a Tesla ativou o Robotaxi em Tampa e Orlando, Flórida, e nas duas cidades o serviço estreou sem ninguém nos bancos da frente. A conta oficial do Robotaxi postou, abre aspas, "Robotaxi agora em Tampa e Orlando, junto com 2 novos mapas de área de serviço." O chefe de IA da Tesla, Ashok Alizadeh, confirmou que não há motorista de segurança nem passageiro no banco da frente. Na maioria dos lançamentos anteriores da Tesla, um funcionário ia no banco da frente. Agora, o carro anda sozinho em 2 cidades ao mesmo tempo, o que é um avanço. Provavelmente já testavam lá com motoristas de segurança, então estão só fazendo essa etapa de uma vez. Em vez da etapa em que eles têm motoristas de segurança lá testando esses carros sem passageiros pagantes e depois colocam passageiros pagantes com esse motorista de segurança na frente e só então vão para essa etapa, eles estão pulando essa etapa intermediária. Os carros nessas rotas são veículos Model E, pois o Cybercab, desenvolvido para isso, ainda não está nas ruas. Isso leva a Tesla a 7 áreas em 3 estados, e 5 delas operam sem ninguém no carro, que incluem Miami, Orlando, Tampa, Dallas e Houston. Austin tem alguns carros rodando vazios e outros com um funcionário, enquanto na Bay Area ainda há alguém no banco do motorista.
A área de serviço de Orlando abrange o leste e sudeste da cidade, com estimativas variando entre 12 e 45 milhas quadradas, portanto, o tamanho real ainda não foi confirmado. E as pessoas ainda estão estimando exatamente quantas milhas quadradas isso representa, então o tamanho real ainda não está totalmente confirmado. A área de Tampa cobre o centro da cidade e os bairros logo a oeste e ao norte dele. Isso ocorreu 18 dias após o lançamento em Miami, em 3 de julho e um dia antes da teleconferência de resultados do segundo trimestre. Agora, no mesmo dia, a Tesla também anunciou que o serviço da Bay Area, aquele que ainda tem uma pessoa no banco do motorista e ainda é chamado de serviço de transporte por aplicativo, agora vai até o Aeroporto Internacional de São Francisco. Aeroportos são muito importantes para qualquer serviço de transporte por aplicativo, porque as corridas para aeroportos representam uma grande parte das viagens pagas, e as autoridades aeroportuárias geralmente exigem uma permissão especial para isso. A permissão com a qual eles estão operando lá é uma autorização para serviço de limusine da cidade de São Francisco, válida até o final de janeiro de 2027. Um vice-diretor da Comissão de Serviços Públicos da Califórnia explicou que legalmente quem está no banco do motorista é considerado motorista, não motorista de segurança. Então, a Califórnia definitivamente não está tratando isso como um serviço sem motorista de forma alguma. A Waymo faz viagens totalmente autônomas nesse aeroporto desde janeiro, sem motorista. Mas as corridas ainda começam no centro de aluguel de carros, e é preciso pegar o trem aéreo do terminal até lá. Durante toda essa expansão, a frota de Austin acabou diminuindo. Observadores apontam que Austin tem cerca de 17 carros vazios abaixo dos 25 em abril, enquanto Dallas possui cerca de 4. Quando digo rodando vazios, refiro-me sem motoristas de segurança. Ainda não há dados para cidades da Flórida. A Tesla não divulga números de frota, então as estimativas são de um veículo de imprensa e devem ser vistas com cautela. Mas a Waymo, para comparação, tem cerca de 3 mil carros autônomos nas ruas. Elon Musk afirmou que pretende lançar um serviço de robotáxi autônomo, sem supervisão, em cerca de 12 estados dos Estados Unidos até o fim do ano. Se você gosta desse tipo de tecnologia nas notícias da Tesla, inscreva-se no canal e ative o sino para receber os vídeos assim que saírem. Continuando com a Tesla, cerca de 4 milhões de carros vão receber sua primeira atualização de direção autônoma após cerca de 14 meses. Esses são os carros com hardware 3, como Model 3 e Model Y e outros, feitos antes da Tesla atualizar o computador. Eles usavam uma versão antiga, enquanto os demais já estavam atualizados. A atualização se chama FSD versão 14 Lite e está sendo lançada publicamente tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Ela saiu do grupo de acesso antecipado cerca de 24 horas após a Shokalizadeh publicar sua análise sobre ela. Ele disse, abre aspas, análise do FSD V14 Lite para veículos com hardware Tesla IA3. Esta é a versão que provavelmente será lançada para o público em geral. IA3 é só outro nome para o hardware 3. No primeiro dia foi lançado para cerca de 14 carros, então quase ninguém tem ainda, mas está sendo distribuído. Para que coubesse, a Tesla reduziu a versão do hardware 4 do V14 para cerca de 15% do tamanho original e depois usou a versão completa como modelo professor para treinar a versão reduzida. As notas de lançamento dizem que destilaram a inteligência do hardware 4V14 para o hardware 3. Isso permite que o hardware 3 aprenda diretamente como lidar com cenários usando o hardware 4V14 como guia. Na direção, as notas indicam menos desacelerações falsas e melhor manejo de junções, bifurcações, pedestres, semáforos e carros entrando na frente. O hardware 3 agora permite estacionar, sair da vaga e dar ré, funções antes indisponíveis nesses carros. Agora existem opções de chegada, então você pode informar se quer um estacionamento, a rua, uma entrada de garagem ou junto ao meio-fio. Agora é possível alterar o perfil de velocidade a qualquer momento, não apenas antes da configuração. E há uma nova opção para quem quer um nível abaixo do modo Chill chamada Preguiça, que dirige mais devagar e escolhe as faixas de forma mais conservadora. Agora não é mais necessário pisar no freio antes de ativar a direção autônoma, como já ocorre nos carros com hardware 4. Também existem as sequências, então o carro faz uma celebração em tela cheia quando você atinge 100, 250, 500, 1000 e 5000 milhas sem nunca assumir o controle. Esses carros têm um app de direção autônoma separado na tela e no aplicativo, além de um marcador azul indicando o destino exato. Avaliações iniciais são positivas sobre a parada na calçada e curvas suaves em alta velocidade, mas o estacionamento ainda é visto como ponto fraco. Segundo Elon Musk, o FSD sem supervisão ainda não é possível nesses carros, mas eles têm melhorado no dia a dia. A atualização do computador prometida pela Tesla segue prevista e será gratuita para quem pagou pelo Full Self-Driving, mas a empresa ainda não confirmou oficialmente. Agora, vamos ao Cybercab. A Tesla divulgou um corte mostrando a antena Starlink, internet via satélite instalada no carro. O post dizia, Starlink V5 integrado ao Cybercab.
O diagrama também mostra o restante do hardware: 8 câmeras externas, computador de direção autônoma de nova geração, 2 unidades de GPS redundantes, modem 5G e botão de parada de emergência. A antena V5 é aquela que a Starlink mostrou recentemente e ocupa cerca de metade do espaço da V4, pesa aproximadamente 60% menos e consome cerca de metade da energia. A compensação aí é a velocidade, que cai de mais de 400 megabits por segundo na V4 para pouco mais de 375, então não é uma diferença tão grande assim. Chuck Cook, que testa direção autônoma na Tesla, afirmou que a Starlink pode ser essencial para o robotáxi, já que um sinal de LTE com só uma barra não basta para baixar dados de tráfego em tempo real e redirecionar o carro. A Chocalizadeh respondeu diretamente dizendo que a Starlink não é um item de segurança e afirmou: ainda não é necessária para a operação segura do veículo. A conectividade é destinada principalmente para navegação, atendimento ao cliente e, de modo geral, para a gestão da frota. Acho que essa é uma integração que esperávamos há muito tempo, e na verdade estou surpreso por não termos visto isso integrado desde o início quando anunciaram o Cybercab pela primeira vez. De qualquer forma, é legal ver isso lá, e isso deve ajudar o serviço como um todo. Próxima notícia de hoje: a Tesla acabou de aumentar vários preços. Eles aumentaram o preço do leasing de todas as versões do Model 3 em até 15%, então esse é um aumento bem significativo. O Model 3 básico com tração traseira passou de $329 por mês para $379. A versão Performance foi de $599 para $629 e as duas versões Premium também aumentaram. E você pode ver a lista completa na tela. A Tesla reduziu o preço básico para $299 em abril, aumentou para $329 em junho e agora está em $379. Isso são $80 a mais por mês do que em abril, em cerca de 3 meses. Em um contrato de leasing de 36 meses, a diferença entre $299 e $379 resulta em aproximadamente $2.880 a mais em pagamentos totais antes de impostos, taxas e qualquer valor de entrada. Nada mais mudou no contrato de leasing. Ainda são 36 meses ainda, 10.000 milhas por ano e ainda $3.000 de entrada além do primeiro pagamento e uma taxa de aquisição de $695, que é uma cobrança única que o credor coloca no início de qualquer leasing. Então, todo o aumento está no pagamento mensal, o que indica que a Tesla reduziu o valor esperado do carro ao final ou aumentou a taxa de juros no leasing, mas não divulga esses detalhes. Só é possível perceber isso ao fazer o leasing. Ressalto que para muitos clientes de leasing desses carros, o aumento é considerável, mas ainda se trata apenas de parcelas do leasing. O preço à vista do carro permaneceu igual, então quem compra um Model 3 à vista não teve alteração. E na mesma manhã, a Tesla foi na direção oposta com outro carro, reduzindo a taxa de financiamento do Model Y Performance de 5,64% para 3,99%. Parece uma estratégia de estoque, já que há mais Model Y Performance parados do que o desejado. Próxima notícia de hoje. Lá na Ford, a pequena picape elétrica deles foi flagrada carregando em um Supercharger da Tesla pela primeira vez. Essa é a caminhonete acessível que a Ford adotou após cancelar o SUV elétrico de 3 fileiras e cortar projetos mais caros. E eles estão mirando em algo em torno de $30.000 para ela em 2027. Esse modelo também deve ser o substituto da F-150 Lightnings. Os protótipos foram fotografados, ainda cobertos com camuflagem, estacionados bem ao lado de uma Cybertruck. Ela possui uma porta NACS nativa, que é o conector de carregamento da Tesla, então pode ser conectada a um Supercharger sem nenhum adaptador. A porta também fica no mesmo local, do lado do motorista, mas para a traseira. A Ford passou um ano chamando isso de caminhonete média, e agora começou a chamar de pequena, então ninguém deve imaginar uma F-150. Ela fica entre uma Maverick e uma Ranger. A Ford não revelou autonomia, tamanho da bateria ou preço final. Tudo será anunciado depois. Por enquanto, considere $30.000 como preço-alvo. Eles explicaram como planejam construí-la, pois o alto custo de fabricar um carro elétrico tem impedido as montadoras. Este é o primeiro veículo em uma nova plataforma que a Ford projetou para ser barata, com 20% menos peças do que um carro típico, 25% menos fixadores e 40% menos estações na linha de montagem. As peças fundidas ilustram bem. A dianteira e a traseira da caminhonete são grandes blocos de alumínio. A Maverick usa 146 peças separadas na mesma área, e esta caminhonete usa 2. Eles reformularam a linha de montagem. Agora 3 partes da caminhonete são montadas simultaneamente em linhas separadas e unidas no final. É parecido com o processo de montagem unbox da Tesla. A bateria é uma das 3 seções, tem função estrutural e serve como piso da caminhonete, com os bancos fixados diretamente nela.
Jim Farley afirmou. Deixamos a linha de montagem móvel para trás, criamos algo melhor e encontramos um caminho para sermos a primeira montador a produzir baterias prismáticas LFP nos Estados Unidos. Essas células são produzidas em Michigan com tecnologia licenciada da chinesa QATL. O LFP é a química mais barata, custando cerca de $81 por kWh, enquanto as baterias à base de níquel custam cerca de $128. A pessoa responsável por tudo isso é Alan Clark, que passou mais de uma década na Tesla e foi fundamental para lançar o Model 3. A Ford montou sua equipe na Califórnia. A caminhonete é produzida na Ford de Louisville, Kentucky, que recebeu cerca de $2 bilhões. Escape e Lincoln Corsair serão descontinuados para liberar espaço. A Ford afirma ter mais espaço para passageiros que o Toyota RAV4 e menor custo de propriedade em 5 anos que o Model Y usado de 3 anos, uma escolha de comparação bem específica. Então, disse, vai ser interessante ver se eles conseguem chegar perto desse preço inicial. $30 mil por uma picape elétrica custaria menos do que praticamente tudo no mercado. Mas a Ford e quase todas as montadoras já recuaram de metas de preço assim antes. Agora na Polestar eles estão desistindo completamente de vender carros nos Estados Unidos. Polestar é a marca elétrica que surgiu da Volvo, e ambas pertencem à empresa chinesa Geely. O Departamento de Comércio negou autorização para vender os modelos de 2027 aqui, devido a uma regra dos Estados Unidos que bloqueia carros com software e hardware chineses por questões de segurança nacional. A Polestar optou por não recorrer após diálogo com autoridades dos Estados Unidos concluindo que seria inútil. Por isso, investem o dinheiro na Europa. Restam 32 concessionárias nos Estados Unidos que investiram em showrooms e treinamento para uma marca que agora sai do país. O que irritou muitos concessionários foi a Volvo, do mesmo dono, que continuou vendendo aqui. Um dos maiores da Polestar no país disse: "Nós merecemos algumas respostas. Eles estão liquidando os carros que ainda têm com descontos de até $25 mil cada." A Polestar vendeu apenas 5.747 carros nos Estados Unidos no ano passado, cerca de 6% das vendas globais deles. Então não vai ser um impacto enorme, mas com certeza é frustrante para quem trabalhava na Polestar nos Estados Unidos e, em breve, provavelmente será frustrante para os proprietários de veículos Polestar quanto à forma de conseguir manutenção para eles. Próxima notícia de hoje. Na OpenAI, eles publicaram 2 relatórios em 2 dias dizendo que seus próprios modelos de IA escaparam dos sistemas que deveriam contê-los. No segundo relatório, a OpenAI afirma que seus modelos invadiram servidores de outra empresa. O relatório de 20 de julho trata de um modelo inédito, projetado para operar sozinho por longos períodos, cujo acesso foi suspenso após realizar 2 ações não previstas nos testes de segurança. A primeira foi uma competição pública onde as pessoas competem para treinar um pequeno modelo de IA o mais rápido possível. O modelo da OpenAI foi orientado a publicar resultados só em um canal interno do Slack. Mas as próprias instruções do concurso diziam para postar no GitHub, então o modelo seguiu as instruções do concurso em vez da OpenAI. Ele saiu do ambiente em que estava preso e postou publicamente para fazer isso. A segunda foi intencional. Ele queria os resultados enviados por outras equipes em privado, mas um scanner de segurança detectava a senha que usava. Ele dividiu a senha em 2 partes embaralhadas e só as reuniu quando precisou, evitando que a senha completa ficasse acessível ao scanner. Ele disse abertamente em seu próprio raciocínio que estava fazendo isso para contornar o scanner. A OpenAI atribuiu isso à persistência, dizendo: "Levou 1 hora para nosso modelo achar uma vulnerabilidade no sandbox e fazer o RP. Modelos anteriores eram menos persistentes, não acharam vulnerabilidades e desistiram do RP." O segundo relatório é o mais importante. A OpenAI fez um teste interno com o treinamento de segurança do modelo deliberadamente desativado, e os modelos descobriram uma falha desconhecida. Usaram-na para escapar e passar pelos próprios sistemas da OpenAI até acessar uma máquina com internet. Depois eles buscaram respostas e notaram que o Hugging Face, site que o mundo da IA usa para hospedar modelos e conjuntos de dados, poderia tê-las. Conseguiram rodar seu código nos servidores do Hugging Face e extrair respostas do banco de dados em produção. O Hugging Face havia divulgado a invasão publicamente 5 dias antes da postagem da OpenAI, e eles não tinham conseguido descobrir quem fez isso. A OpenAI se apresentou e assumiu a responsabilidade. O mais curioso é que o Hugging Face tentou usar grandes modelos comerciais de IA para investigar, mas foi recusado porque as proteções não distinguiam entre equipe de segurança enviando código de ataque e invasores reais. Eles baixaram um modelo chinês gratuito, rodaram em suas máquinas e usaram para investigar os modelos da OpenAI. Hugging Face afirmou: "O invasor não tinha restrições de uso, enquanto nosso trabalho forense foi bloqueado pelas proteções dos modelos hospedados que usamos inicialmente. Ninguém os obrigou a se manifestar, pois não há lei exigindo isso, e a Hugging Face não sabia quem era."
No fim das contas, parece que foi certo publicar isso, e eu prefiro que uma empresa nos conte que o modelo dele saiu do controle e invadiu o servidor de alguém do que descobrir isso 2 anos depois ou algo assim. Mas isso realmente é só o começo das coisas que vamos começar a ver com IA o tempo todo. É bem louco, e espero que o processo de corrigir todas essas coisas acompanhe esse ritmo ao mesmo tempo. Mas se é aqui que estamos hoje, parece que só vai ficar mais louco nos próximos anos. Agora na Anthropic, a empresa por trás do Claude, um juiz federal deu aprovação final ao acordo de US$ 1,5 bilhão com autores sobre os livros usados para treinar o Claude. Esse é o maior acordo de direitos autorais da história dos Estados Unidos, totalizando cerca de US$ 3 mil por livro em 500 mil livros. A decisão original se dividiu em duas partes. O juiz entendeu que comprar, escanear livros e usá-los para treinamento era fair use, classificando esse uso como um dos mais transformadores de nossas vidas. Mas ele afirmou que baixar esses livros de sites piratas era, abre aspas, uma infração inerente e irremediável, independentemente de seu uso para treinamento. Então, US$ 1,5 bilhão cobre como a Anthropic obteve os livros. O treinamento em si foi considerado fair use. A Anthropic deve eliminar os arquivos pirateados em até 30 dias e confirmar por escrito. Eles não precisam deletar, retreinar ou fazer modelos desaprender, então tudo treinado com esses livros permanece igual. Na prática, é como uma taxa de licenciamento. Você paga uma vez e o que criar mantém o benefício para sempre. Já ao piratear um filme, um tribunal pode ordenar a exclusão do arquivo. Um modelo que aprendeu com um livro não possui arquivos para deletar. Como eles resolveram sem recorrer, a decisão sobre fair use não chegou a tribunal superior, então outros juízes não precisam segui-la. E casos contra Google, Meta e OpenAI seguem pendentes? Acredito que veremos mais nesse campo, pois chamar isso de fair use é interessante. E na prática, para essas empresas, funciona como uma taxa de licenciamento. Eles piratearam esse material, mas no fim das contas, eles simplesmente pagam por isso e seguem em frente com seus modelos, ainda trabalhando com todo esse conhecimento. Agora, sobre a Anthropic, eles enfim decidiram de forma definitiva sobre o Fable 5 e seu modelo mais avançado. Ele estava disponível apenas nos planos pagos como um teste temporário que continuava sendo adiado mês após mês. Agora ele faz parte dos planos Max e Team Premium, com cerca de metade do uso dos modelos regulares. O porém é o preço, porque o Max começa em $100 por mês, e o Team Premium custa $100 por usuário. O plano Pro de $20 não inclui esse recurso de jeito nenhum. Anthropic, OpenAI e Google agora colocam seus melhores modelos em planos pagos. O plano de $20 da OpenAI libera apenas os modelos regulares. Para acessar os melhores, é preciso pagar mais caro. O nível mais alto do Google custa cerca de $100. Se você usa um plano mais barato, está usando o segundo melhor modelo, o que já é aceitável para a maioria. Agora, separadamente, o Claude Code, que é a ferramenta de programação da Anthropic que escreve e executa softwares para você, agora executa o simulador de iPhone ao lado da sua conversa e ele mesmo navega pelo aplicativo para conferir o próprio trabalho enquanto você assiste. A parte lenta de criar um aplicativo é aquele vai e vem em que você executa, olha para a tela, encontra o que quebrou, corrige, executa de novo, e todo esse ciclo agora acontece sem você. O Google lançou 3 novos modelos Gemini, mas o principal ainda não foi lançado. O Gemini 3.5 Pro não é atualizado desde fevereiro, e o substituto deveria ter sido lançado em junho. Os 3 lançados são mais baratos e rápidos. O destaque é um modelo focado em segurança, que detecta e corrige vulnerabilidades em códigos, disponível só para governos e parceiros confiáveis em projeto piloto. Para exemplificar, desde a última atualização do modelo do Google em fevereiro, a OpenAI lançou 2 modelos principais, e a Anthropic, 3. Na Moonshot, laboratório chinês dos modelos Kimi, foi preciso parar de aceitar novos assinantes 48 horas após o novo modelo ser lançado. O K3 liderou um famoso teste de programação em 16 de julho, superando modelos americanos, mas depois as GPUs se esgotaram. Eles disseram, Kimi K3 recebeu mais amor que o esperado, e nossas GPUs estão sentindo o impacto. Eles construíram algo que as pessoas queriam e então ficaram sem chips, o que vemos acontecer com muitas dessas empresas. Eles simplesmente precisam estar muito à frente disso. Na Alemanha, maior mercado europeu de carros, os elétricos superaram outros tipos em vendas pela primeira vez. Com base nos números oficiais de registro do país para junho, os carros elétricos representaram 28,4% dos carros novos, os híbridos ficaram em 28,1%, e os a gasolina ficaram bem atrás, com 20,5%. Os registros de carros elétricos na Alemanha cresceram 78,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. A maior parte disso se deve ao novo subsídio que a Alemanha implementou em maio. É exclusivo para pessoas físicas, e empresas não participam, e o valor pode chegar a 6.000 euros conforme renda e número de filhos.
Não há limite de preço para o carro, então tanto elétricos caros quanto baratos se qualificam, e o subsídio cobre leasing e compras. Isso também é visível nos compradores. Registros de carros elétricos particulares subiram 155% em junho, enquanto o setor comercial cresceu só 9%. A Tesla cresceu 317% na Alemanha no mês, principalmente pela ausência de limite de preço. O Model Y liderou as vendas de elétricos com 6.023 unidades, uma observação importante. Junho teve 2 dias úteis a mais este ano em relação ao ano passado, o que deixa os números de comparação anual um pouco inflacionados. A Apple está encerrando o programa de upgrade do iPhone e substituindo por um serviço gerido pela Klarna. O programa de upgrade do iPhone permite pagar mensalmente e trocar por um novo após um ano. O Apple Upgrade começa em 28 de julho e abrange mais que celulares. Os prazos de pagamento são de 24 meses para iPhones e relógios, e de 36 meses para iPads e Macs. O problema é que, aparentemente, não inclui o Apple Care Plus, e esse benefício era uma das principais razões para o antigo programa valer a pena. A Klarna é uma empresa do tipo compre agora e pague depois. Assim, a Apple transfere o financiamento para ela e oferece um valor mensal menor. Parece que o código beta do iOS 27 revela um produto ainda não anunciado pela Apple. A tela de saúde da bateria agora diz baterias no plural, enquanto todo iPhone que a Apple vende hoje diz bateria no singular. Um celular com 2 baterias quase certamente é o dobrável, porque os dobráveis têm uma bateria em cada metade. O código indica que você pode substituir cada uma separadamente, então se um lado se degradar, não precisa trocar as duas. Esse dobrável é esperado para setembro junto com os modelos iPhone 18 Pro. A Garmin lançou um rastreador fitness sem tela, voltado diretamente ao Whoop. Ela se chama Circa Smart Band e custa $199,99 sem necessidade de assinatura para usar a pulseira. Whoop é a pulseira que muitos atletas usam. Ela custa cerca de $30 por mês. A Garmin equivale a 7 meses de Whoop, mas você paga uma vez só. A pulseira de tecido pesa menos de 1 onça, dura até 10 dias e monitora a frequência cardíaca o tempo todo, a oxigenação do sangue, os estágios do sono, a variabilidade da frequência cardíaca e mais. O detalhe é o sensor, porque ele usa um sensor de frequência cardíaca de uma geração anterior ao atual da Garmin, e esse sensor mais antigo não consegue fazer um ECG. Não há GPS integrado, ele usa o do celular. Depois há na assinatura. O plano opcional da Garmin custa cerca de $7 a $10 mensais, e muitos dados de treino ao vivo só estão disponíveis para assinantes. Então não é obrigatório, mas realmente existem alguns recursos disponíveis só com a assinatura. Por fim, hoje, algumas menções rápidas. A SpaceX vai realizar o 13º voo de teste da Starship na tarde de quinta-feira, e pela primeira vez está transportando 20 satélites Starlink reais que realmente entrarão em serviço, em vez de apenas blocos de metal. 6 deles têm câmeras voltadas ao escudo térmico para fotografá-lo na reentrada. A TSMC, que fabrica os chips da Apple, vai aumentar os preços em janeiro de 2027 entre 5% e 10% em todos os produtos. Também investiram mais $100 bilhões no Arizona, totalizando 265 bilhões nos Estados Unidos. A Samsung criou uma divisão dedicada à robótica chamada RX, e robôs humanoides estão nos planos iniciais dela. A Pilot, a rede de paradas de caminhões, agora tem mais de 300 locais de recarga rápida, cerca de 1.300 vagas, todas com equipamentos de 350 kW. O próximo iPad mini deve receber uma tela OLED e um processador 2 ou 3 gerações mais novo que o atual, chegando até outubro. A Ferrari vai leiloar o primeiro exemplar do Lucio, seu primeiro carro elétrico de produção, na Monterey Car Week em agosto. O carro comum custa cerca de $640 mil, e este está avaliado em $1.100.000. E há um malware para Mac circulando chamado ClickLock, que já atingiu pelo menos 100 pessoas em 33 países. Ele mostra um falso pedido de senha e fecha outras janelas várias vezes por segundo, tornando esse aviso a única coisa acessível. Ao digitar sua senha, ele roube a senha do navegador, chaveiro do macOS e carteiras de criptomoedas. Isso ocorre quando alguém cola um comando de terminal do site para o terminal, fingindo ser verificação de segurança. Nenhum site confiável pede isso. Essas são todas as novidades de tecnologia, veículos elétricos e Tesla de hoje, então enquanto isso, se você quiser ver uma análise completa de como obter a maior autonomia do seu veículo Tesla, pode conferir esse vídeo que está linkado aqui em cima ou na descrição abaixo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.